Muito boa noite. Continuando o nosso projeto que iniciamos na aula passada. Só lembrando aí para quem não acompanhou, para dar sequência nesse projeto é necessário ter iniciado aí projeto na aula anterior, que a gente conversou a respeito das páginas de layout. Então, em tela aí a gente tem o projeto executado. A gente vai abrir aqui o ambiente de desenvolvimento, lembrando aí que a gente na aula anterior nós fizemos aí a nossa página de layout, fez aí a nossa página de cadastrar o veículo, o controller para chamar a página principal que é o menu, a página principal que chama lá o controller dessa página principal. Tem o menu administrativo que vai funcionar como espécie de back office para a gente poder cadastrar aí nossos veículos para nossa loja virtual. Tem aqui o controller administrativo que chama essa página menu que a gente criou. Tem aqui o layout page que a gente já viu e o projeto executando é esse daqui. Então até esse momento a gente tem aqui a nossa página home, que é a página principal. Na página de carros a gente não tem nada, que a gente não desenvolveu ainda. A de motos também não, que nós não desenvolvemos ainda. Aqui a gente tem a página de administração, que a gente vai chamar os cadastros da nossa loja virtual. Então a gente fez a página de cadastro de automóveis e nessa aula a gente vai continuar com o nosso projeto. Então nós iremos fazer aqui a página de cadastro de motocicletas. Para iniciarmos aí a criação de nossa página de cadastro aí de motocicletas, a gente vai dar uma olhada aqui nessa página de menu, que é essa que a gente está olhando aí na tela. A gente percebe que nós temos aí dois hiperlinks, aí, um levando para uma página de cadastro de automóvel. Aqui a gente tem o nome da página e aqui o controller que ele está indo. E aqui a gente tem a mesma situação, só que está levando para uma outra página, no caso a página moto. A gente não tem ainda a página cadastrar dentro do controller moto, então é necessário criarmos essa questão da página. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, para prosseguir o projeto, nós iremos criar aqui dentro do controller um controller chamado moto, que vai servir para hospedar aí todas as nossas funções relacionadas à motocicleta. Então eu vou adicionar um novo controller, coisa que a gente já está cansado de fazer. Vamos adicionar, meu controller vai se chamar moto. Vamos adicionar. Ele vai criar o controller aqui. E aqui vamos dar uma olhada no menu. A gente percebe que o action tem o nome de cadastrar aqui no controller moto. Então o que a gente precisa fazer aqui no moto controller? A gente precisa criar um action result chamado cadastrar. Então vou pegar aqui e mandar ver cadastrar. Bom, então eu tenho aqui agora o action result já chamando aí para a página cadastrar. Agora a gente precisa criar lá no diretório das views a nossa página view, que vai se chamar cadastrar também, mas relacionado ao controller moto. Então para isso iremos ali no nosso glorioso controller moto e vamos adicionar uma view nele, uma view que vai se chamar cadastrar. Reparem que ela tem o mesmo nome da nossa view que cadastra automóveis. A grande diferença é o controller que ela está alocada, ou seja, quando chamarmos aí a nossa página executar, ela vai chamar baseado no controller que a gente chama antes. Lembrando aí também a questão aqui do layout page também, que é obrigatório a gente colocar. Então vamos selecionar aqui, vai criar o view cadastrar, o código já está pronto aqui. Eu vou colar para não precisar ficar digitando e perdendo tempo aí. Eu tenho o código aqui, que está o código que é para cadastrar moto. Lembrando aqui que tem aí o glorioso aqui, Bootstrap, que é o cara que a gente vai usar para deixar nossas interfaces aqui mais apresentável, mais bonita. Então tem as classes aqui que a gente já viu lá, né?
quando estávamos construindo aí o cadastro de carros, né? Isso. Então a gente tem cadastrado aqui a nossa página, tem o controller cadastrar e tem a página a view cadastrar. Então vamos salvar. Então já temos os dois aqui e já dá para testar para ver se funciona pelo menos essa página de cadastrar motocicleta. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos executar aqui para ver se vai funcionar essas alterações que nós fizemos. Pedir para executar, ele vai pensar um pouco aqui. Aí abriu. Então a gente tem aqui o principal, temos o admin aqui, que é a nossa página de administração. Tem o cadastro de automóvel, que a gente tinha feito na aula anterior. Vamos voltar aqui no admin. E o cadastro de motocicletas, que foi o que nós acabamos de fazer aí. Então funcionou, vamos partir aí para as próximas alterações. Agora que nós já criamos aí as interfaces principais para poder analisar, aliás, para poder trabalhar com nossa página, agora nós criaremos aí, vamos para a parte dos models. São os modelos, nossas classes de acesso a dados e nossas classes dos objetos aí que nós iremos cadastrar na nossa loja virtual. No caso aí, moto e carro. Então vamos aos models. Aqui na página de modelos, a gente tem só os padrão que vem junto com o aplicativo quando a gente cria. Então o primeiro aí que a gente vai criar, o primeiro modelo que a gente vai criar, vai ser a nossa classe carro. Então vamos aqui no model, botão direito, pedir para adicionar. Opa, o projeto está rodando ainda, não vai dar certo. De novo model, pedir para adicionar uma classe e essa nossa classe vai se chamar carro. Class carro. Vamos adicionar no modelo, ele vai abrir para a gente aqui. Eu já vou só apagar aqui. Eu já tenho código pronto. Essa classe carro aí vai ter 6 atributos: modelo, motor, ano, combustível, preço, imagem, que são os mesmos campos que a gente tem lá no nosso glorioso form, nosso formulário lá para inserir valores. Então já temos a classe carro. Outra classe que a gente vai precisar é a classe moto, que é a mesma coisa, tem os mesmos componentes da classe carro. Então vamos criar aqui a nossa classe carro dentro do models. Vamos adicionar também de novo uma classe. Essa classe vai se chamar moto. Vamos mandar adicionar. Vamos abrir um espacinho aqui. Tá aí. São os mesmos atributos, né? Porque o cadastro é o mesmo, vão ter as mesmas informações. Então a gente tem tanto na classe carro quanto na classe moto os mesmos atributos. Agora vamos criar nossa classe aí de acesso aos objetos de banco aí, a nossa classe. Agora que nós já criamos as classes relacionadas aí aos objetos que nós iremos criar para representar a regra de negócio da nossa aplicação, agora nós precisamos criar a classe que vai fazer o acesso aos dados da nossa aplicação, relacionado que vai acessar ao banco de dados que a gente vai criar posteriormente, utilizando aí o LocalDB que nós já vimos na aula anterior. Então nós temos aqui no nosso lado direito aqui o painelzinho para criar. A gente vai criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar loja DAO, de Data Access Object. Vamos criar ela aqui e vamos começar com o nosso objeto aqui chamado Private SQL Connection. Ele vai pedir aí um acesso à classe, biblioteca que tem dentro dela a classe SQL Connection. Então ele vai pedir aqui a biblioteca de conexão.
Então nós vamos pegar aqui e usar o SQL Data SQL Client, já que a gente vai fazer acesso à base de dados SQL Server. Então a gente precisa aqui usar a biblioteca através do using Data SQL Client, que é dentro dessa biblioteca. Dentro dessa biblioteca a gente tem o objeto SQL Connection. Se nós não fizermos aqui a chamada deste objeto, dessa biblioteca, a gente não consegue acessar o objeto SQL Connection. Então vamos lá. Então essa classe ela vai herdar aqui o método iDisposable. Então 2 pontos aqui e o nome da classe, que a gente vai usar mais lá embaixo para fechar a conexão. A gente vai ter lá o nosso método construtor para fazer o acesso ao nosso banco de dados. Então a gente tem aqui, eu vou tirar esse cara que ele não precisa. Então a gente tem aqui um objeto SQL Connection. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque nós já vimos essa questão do local DB lá naquela aula relacionada a início, que nós já tivemos banco de dados. Então não vou entrar em detalhe. Qualquer detalhe que vocês tiverem dúvida, que eu explico detalhadamente aí cada função da classe. Então agora que nós já temos aqui os nossos objetos de conexão, a gente vai criar agora o nosso objeto que vai destruir a conexão, vai fechar a conexão para ela não ficar aberta quando nós fecharmos aí a nossa aplicação. Então essa é um método que vai fazer isso. Esse nosso método vai se chamar dispose, por isso que ele herda aqui da classe disposable, que tem aqui o método close, que fecha a conexão. Então nós temos aqui agora um método que faz a conexão, que é um método construtor. Isso significa que assim que a gente instanciar essa classe, ele já vai fazer a conexão para a gente. E a gente tem um método aqui que fecha a conexão. Então agora a gente vai criar um método aqui que vai fazer a inserção de carro e a inserção de moto dentro aí do nosso banco de dados. Então tem o nosso método aqui chamado public void adicionar carro, que recebe aqui um objeto do tipo carro e faz o insert dentro aí do nosso banco de dados. Eu não vou entrar em detalhe novamente aqui dessa questão de insert, que a gente já tem aí um vídeo gravado que nós detalhamos aí toda a questão de inserção de objetos no banco de dados. Então quem tiver alguma dúvida, que eu explico detalhadamente aí cada situação de acesso ao banco de dados, é só dar uma olhada naquele vídeo. No vídeo eu vou deixar definido para vocês aí o primeiro vídeo aí de acesso ao banco de dados. É só dar uma olhada lá para tirar as dúvidas. Então nesse momento aqui, como a gente já explicou, nós não vamos aí explicar aí passo a passo o item aí relacionado ao detalhamento aí de acesso ao banco de dados. Então a gente tem aqui o adicionar carro, e agora nós vamos criar aqui o adicionar moto. Só lembrando aí que a gente tem os dois objetos lá para adicionar. Então a gente adicionou o carro e agora tem um método aqui para adicionar as motocicletas aí. É o mesmo insert, tem as mesmas propriedades, então é muito semelhante. A única coisa que vai mudar é o objeto que a gente vai passar aqui para a nossa classe de inserção de dados aí no nosso banco de dados. Então vamos continuar aí o nosso projeto. Agora que nós já criamos aí as nossas classes de acesso aos dados e as nossas classes que estão representando aí os nossos objetos de negócio, nós iremos criar agora o nosso banco de dados. Vou lembrá-los que a aula referente a banco de dados, mais especificamente o local DB, já foi ministrada e esse vídeo já está lá no YouTube gravadinho, e eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês assistirem
o vídeo. Então, se tiver alguma dúvida, é só dar uma olhada lá naquele vídeo, que lá a gente detalha certinho a utilização do LocalDB. Então aqui, para efeito de aula, eu não vou detalhar e eu vou só usar ele. Então a gente vem aqui no View, SQL Server Object Explorer, vai abrir aí o LocalDB, baseado aqui no nosso catálogo de acesso ao banco de dados, que é o V12. Então ele nesse servidor que a gente tem aqui, vou até escolher esse daqui para a gente não usar, deletar essa instância. Pronto, agora ficou um só. Eu vou usar o banco de dados LojaDB, que a gente definiu aqui também na string de conexão. Botão direito em cima, nova query, e eu vou colocar aqui, criar as duas tabelas que a gente vai utilizar para adicionar aí os nossos itens da nossa loja virtual. Então eu tenho aqui a tabela carro, que é um create table carro, tem aí 7 campos, um campo é identity, então ele é auto incremento, então ele não vai precisar aí de passarmos valor para ele. Eu vou executar para criar essa tabela dentro do LojaDB. Ele já criou a tabela. Opa, tá falando que já tem. Eu vou excluir ela aqui. Vou pegar drop table carro. Vou dropar a tabela carro. Vou executar o comando para excluir a tabela que já tinha criada. Bom, vou excluir também a tabela moto, drop table moto, que já deve ter criado aqui também quando eu fiz o exemplo. Vou fechar. Sumiu aqui, eu vou mandar de novo, vou executar. Criou a tabela carro e vou criar aqui a tabela moto. Tiramos aqui. Vou criar a tabela moto. Bom, agora as tabelas no nosso banco de dados já está criado. Nós já temos aqui a nossa classe de acesso aos objetos. Já temos aqui a nossa classe que guarda aí as regras de negócio da nossa aplicação. Então agora nós precisamos criar aqui o método que insere as informações no banco de dados. Eu não vou mais precisar aqui por enquanto do nosso SQL Server Object Explorer. Posso fechar ele. E agora nós vamos criar lá na nossa classe, no nosso controller automóvel, aliás, nosso controller carro. Vou mostrar o controller carro aqui. Vou criar aqui o método ActionResult, que vai fazer a inserção dos objetos. Então, só lembrando aqui que lá no nosso formulário a gente tem lá o método HTTP post, e nós vamos fazer uma coisa diferente aí nesse ActionResult. Eu vou pegar ele aqui, o código já está pronto, eu vou colá-lo aqui, e reparem que agora a gente vai fazer de uma forma diferente aqui o acesso a essa classe aí de inserção de objetos aí. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui é que nós não temos aqui, não está reconhecido as classes aqui. Então, quem se lembra aí que a gente precisa fazer, a gente precisa dizer para o nosso controller aonde está as classes que a gente está utilizando. Então, dentro do nosso projeto, no caso aqui é loja, projeto loja que a gente tem aqui, e dentro do diretório models. Então ele já saiu o erro aqui. Então a gente aqui explicando o código está instanciando aí o nosso objeto de nossa classe DAO, instanciando aí o objeto de nossa classe carro,
Isso daqui, pessoal, esse string que a gente está criando aqui é um string que nós iremos jogar lá o objeto de imagem para quando nós formos listar os objetos, no caso os carros e as motocicletas, essas informações vai estar no banco de dados. Então o diretor que a gente vai deixar mais o nome da imagem que a gente inserir na hora que a gente estiver cadastrando aí o nosso automóvel. Então nesse caso aqui nós vamos deixar aí as nossas imagens dentro do diretório Content que a gente tem aqui, Content, imagem, carros. Depois a gente vai criar uma pastinha lá dentro para deixar certinho aí as nossas imagens. Agora outra coisa interessante, perceba que agora tem uma coisa diferente, tem um if aqui que eu vou checar se isso daqui que eu estou fazendo vai dar certo. Se tudo isso daqui que eu fizer der certo, não tiver nenhuma falha, ele vai cadastrar lá o objeto dentro do banco de dados. Caso não dê certo, ter alguma falha, o banco de dados não exista, caiu conexão com o banco de dados, passamos um objeto errado, qualquer erro que der, eu vou jogar o erro e vou retornar uma página de erro. A gente vai criar essa página de erro depois. Então, nesse momento é importante a gente saber que agora a gente está fazendo uma tratativa aqui que vai devolver para a gente, em caso de sucesso, vai inserir o registro no banco de dados. E se não der certo, ele vai retornar uma página de erro, vai falar que aconteceu alguma coisa. Correto? Agora outra coisa interessante, perceba que eu não estou passando as informações através do método ActionResult. Eu estou usando aqui um comando chamado request_from_form, que é do form que enviar informações para a gente. Então no form, eu vou mostrar o form para vocês aqui, ó. Tá no cadastrar, deixa eu ver, esse aqui é o desceu motocicleta, não, esse mesmo. Esse é o cadastrar carro. Perceba que a gente tem aqui, ó, tem o nome do componente do formulário. Então tem o nome e tem as outras informações, mas o mais importante que a gente tem aqui é no nome. Então a gente tem o action aqui que chama o cadastrar carro, que é lá o nome do nosso controller. Então tem aqui o objeto motor, por exemplo. Então se olharmos aqui, ó, dentro de nosso controller, para aí, carro controller, deixa eu abrir de novo. Olha aqui, ó, o modelo, motor, ano. Perceba que eu vou requisitar do form do componente modelo o valor que eu tiver lá dentro. Eu faço isso para todos os outros componentes. Repare que eu tenho um request.form para cada componente que eu tenho aqui. Então tem o motor, que ele vai pegar essa caixinha de texto, o ano vai pegar essa caixinha de texto e assim sucessivamente. Então a gente vai fazer isso pro cadastrar carros, que é o nome que meu form vai acionar. Então meu form ele vai acionar o controller cadastrar carros, que está dentro aqui do controller carro, vai passar as informações do formulário, vai instanciar aqui, aliás, vai instanciar não, vai criar os objetos aqui e vai preencher as propriedades do objeto. O preço aqui, como ele é um double lá na classe carro, vou mostrar a classe carro aqui ó, o preço é um double. Então nesse caso eu preciso converter esse valor, porque ele vem aqui do jeito que ele vem aqui, ele vem um string que ele está vindo lá do formulário, e eu preencho todas as propriedades da minha classe e eu faço o que? Adiciono no meu método adicionar. Se a gente for lá no nosso método adicionar, o que a gente vai ver, vamos ver, cadê? Está no meu loja tal, tá aqui, ó, public void adicionar carro. Então nesse void adicionar carro a gente vai adicionar aí os nossos objetos aí de banco de dados. Então eu chamo esse método de adicionar carro. Então nesse método adicionar carro que está aqui, eu passo o objeto C, que tem preenchido todas as propriedades, e retorno lá para minha página de cadastro, para ele fazer a inserção e pedir para inserir um novo objeto. Caso isso não dê certo, aconteça alguma falha no meio do caminho, o que acontece?
eu retorno aí uma página de erro. Então, já que eu retorno uma página de erro, eu vou ter que criar aqui duas ações. Uma no action result aqui, que vai chamar minha página de erro, e outro é a criar a página de erro. Então, já vamos fazer isso agora. Então, vou criar uma página de erro aqui. Pode ser aqui em cima, não tem problema não. A ordem não importa não. Olha lá, dentro do controller carro, tem uma página de erro, que eu vou retornar essa página caso alguma coisa dê errado. Então, eu tento fazer isso tudo. Caso alguma coisa dê errado, eu retorno essa página de erro. Então, eu vou criar já essa página de erro lá dentro do meu view carro. Então, pegar essa página de erro, que eu já tenho cadastrada aqui. Vou vir aqui no meu diretório de views carros, botão direito em cima, e vou adicionar uma nova view chamada erro. Vou usar o layout page sempre para ficar naquele layout que a gente está. Vou mandar adicionar e vai pedir para salvar o SQL aqui. Eu não vou salvar não, vou cancelar. Salvar view, a gente não vou ter que salvar mesmo, senão pronto. E eu vou jogar a página de erro aqui, pronto. Então, ele vai só apresentar uma mensagem de erro, mandando tentar novamente, e vai aparecer um link lá para voltar para minha página de cadastro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos testar para ver se vai dar certo tudo isso. Então, eu vou executar o projeto aqui. Deixa eu ir para a página de administração e vou cadastrar aqui um automóvel. Cadastrar um Fuscão. O motor vai ser 1.0, o ano 1978, combustível gasolina, o preço 3.000, né? Tá bom, 3.000. A imagem Fusca.jpg e vou mandar gravar. Bom, ele funcionou, foi lá, gravou e já voltou para mim digitar aqui de novo. Vamos lá no banco de dados conferir para ver se foi feita a gravação certinho. Então vou vir aqui em envio, mandar abrir aqui o meu SQL Server Object Explorer. Vou vir aqui em nova query e select asterisco from carro. Beleza, então lá ele gravou Fusca, motor, e olha aqui que legal, ó. Eu digitei lá só Fusca.jpg na imagem. O que ele fez aqui, ele pegou todo o diretório que eu coloquei lá, que eu coloquei antes aqui, ó, quer ver, ó. Vamos lá, tá aqui. Não, tá lá no meu controller. No meu carro controller. Aqui, ó. Ele juntou aqui, ó, na imagem, o diretório que eu vou jogar a imagem e mais o nome que eu coloquei. Então lá na imagem, basta eu ir nessa página aqui e colocar uma imagem chamada Fusca.jpg, que ele já vai reconhecer a imagem. Tudo isso em banco de dados. Beleza, pessoal? Então, como atividade para vocês aí, eu vou pedir para vocês implementarem aí o nosso cadastro de motos. A gente acabou de fazer o de carro aqui e vocês vão implementar aí o cadastro de motos. E na próxima aula a gente vai fazer aí a listagem desses componentes, esses objetos para nossa loja virtual. Então encontro vocês na próxima aula. Até mais.